Olá! Nos nossos últimos vídeos, nós estávamos falando sobre o teste estrutural, que é um teste que você no qual você leva em consideração as estruturas do programa que você está testando, tá? As estruturas internas da função que você está testando. Você leva em consideração os while, os ifs, o jeito que a função foi construída e coisas desse tipo. No teste funcional, que hoje a gente vai falar dele, a gente encara a função, encara o programa como se fosse uma caixa preta. O que é a caixa preta e a caixa branca? Caixa preta e caixa branca significa o seguinte: a caixa branca é quando você consegue abrir o software e ver o que tem dentro. Caixa preta não, você só vê o que entra e o que sai. O que está dentro dele, você não vê como funciona, você não vê como ele foi construído, você não vê diversos aspectos, você não analisa isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o teste funcional ou teste caixa preta. Também chamado de teste comportamental, ele focaliza os requisitos funcionais do software. Então, o que o sistema tem que fazer, não exatamente como ele vai fazer, o que o programa, o que a função deve fazer. As técnicas de teste caixa preta permitem derivar séries de condições de entrada que usarão completamente todos os requisitos funcionais para um programa, ou seja, você tem que prever as diversas situações para qual você vai testar o programa. Como é que você prevê isso? Através dos requisitos funcionais. O teste caixa preta não é uma alternativa às técnicas estruturais, né? Então não é uma alternativa às técnicas caixa branca, mas é complementar, tá? Então você vai analisar uma classe de erros diferentes dos métodos caixa branca. O teste caixa preta, ou teste funcional, ele tenta encontrar erros nas seguintes categorias: funções incorretas ou faltando, erros de interface, erros em estruturas de dados ou acesso à base de dados externas. Então, é o sistema funcionando de uma maneira mais completa. Não é uma única função que deveria dar um resultado mais elaborado, mas, assim, você está testando o sistema, o funcionamento do sistema com base nos requisitos funcionais. Erros de comportamento ou de desempenho e erro de inicialização e término. Então, você vai testar coisas que você não testa no teste estrutural. Tá? Você vai testar como o sistema funciona junto, como o sistema funciona de acordo com uma determinada situação, coisas desse tipo. Tá? Levando em conta sempre os requisitos funcionais que foram especificados para esse sistema. Tá? Esse tipo de teste normalmente é aplicado depois do teste estrutural, tá? E tende a responder as questões como a validade funcional é testada, ou seja, como é que você valida as funções do sistema. Como o comportamento e o desempenho do sistema é testado. Que classes de entrada farão bons casos de teste? O sistema é particularmente sensível a certos valores de entrada, especificamente. Tá? Como as fronteiras de uma classe de dados é isolada? Que taxas e volumes de dados o sistema pode tolerar? Então, a que efeito combinações específicas de dados terão sobre a operação do sistema? Ou seja, você vai testar várias funções funcionando em conjunto, não uma função só, como era o teste estrutural. Tá? Você vai testar essas funções em conjunto de acordo com como o sistema deveria atender os requisitos funcionais. Tá? Combinações de entradas, tipos de entradas diferentes, por exemplo, dados digitados errados, coisas desse tipo. Você pode criar os casos de teste, né, que satisfazem os seguintes critérios.
Casos de teste que reduzem de um valor maior do que 1 o número de casos de testes adicionais que devem ser projetados para atingir um teste razoável. Ou seja, então, você vai tentar reduzir o número de testes a serem feitos, porque é um teste custoso, inclusive, de analisar. E casos de teste que lhe dizem alguma coisa sobre a presença ou ausência de classes de erro. Tá? Então, você vai analisar as diferentes entradas para saber se, por acaso, você pode ter um determinado erro se você entrar com valor errado, por exemplo. Se era para você entrar inteiro, você entrou 5,00, por exemplo. Tá? Esse tipo de coisa é um pouco diferente do tal do teste estrutural, tá? Que é o que a gente fazia. Esse tipo de coisa ele é testado nessa parte do teste funcional. Tá? Bom, tem algumas técnicas para tratar o teste caixa preta, tá? Uma delas é um teste baseado em grafos, tá? Você vai entender o software como tendo partes, você não vai descobrir o que tem, os programas que estão em cada uma dessas partes, mas você sabe, você consegue identificar as relações entre os objetos, mesmo que não seja programado orientado a objetos, mas você consegue identificar relações entre os objetos, as telas, o código para acessar banco de dados, coisas assim, tá? E daí você vai definir uma série de testes que verificam a relação esperada desses objetos com os outros objetos, ou seja, dos objetos com os objetos. O teste começa criando, por exemplo, você pode criar um grafo de objetos importantes e suas relações, imaginando como esses objetos mapeados no grafo, eles se relacionam e como que você pode testar esses objetos. Tá? De forma que as relações entre eles sejam exercitadas também. Tá? Então, você começa criando um grafo, onde os objetos, né, vão ser os nós, as ligações vão ser as relações entre os objetos, e daí os nós vão ter as propriedades, né? Então vão ter pesos que descrevem as propriedades, e as ligações também vão ter pesos. Tá? Os nós são representados como círculos e as ligações como setas, tá? Que pode ter uma ligação simples ou uma ligação bidirecional. Tá? A simples é unidirecional, tá? E a dupla ou bidirecional é quando você tem em ambas as direções o relacionamento. Tá? Nessa notação, então, aqui a gente tem o quê? A gente tem objeto 1, objeto 2, daí aqui a gente tem uma ligação direcionada com peso, tem o peso do nó, né, um valor, e as ligações paralelas com o objeto 3. O que tem aqui? A gente tem que, para a gente testar o objeto 2, vai ter que ter um relacionamento, vai ter que testar essa ligação aqui entre o objeto 1 e o objeto 2. E com o objeto 3 também. Tá? Exemplo simples, um processador de texto, né? Objeto 1, arquivo novo, objeto 2, janela de documento, objeto 3, texto de documento. Tá? Então, você tem aqui um novo arquivo selecionado no menu. Então, a seleção do arquivo gera uma janela de documento, que tem os atributos dimensões iniciais, cor do fundo branca, cor de texto, cor padrão ou cor preferencial, ou seja, a hora que você seleciona o arquivo, abre uma janela de documento. Essa janela de documento tem o texto do documento, que é um outro objeto do código. Então, a gente tem que testar para ver se esse cara, quando é ativado, ele vai abrir a janela certa,
se a janela vai abrir o documento certo, de acordo com os atributos certos, que vai ter o tempo de geração disso certo. Tá? Então, o grafo ele vai facilitar você entender as dependências entre os módulos, entre os objetos, entre coisas do sistema, entre os diferentes componentes do sistema. Tá? Tá? Uma ligação indireta estabelece uma relação simétrica entre a seleção de menu e texto do documento, entre seleção de menu, arquivo novo e texto do documento, e as ligações paralelas indicam as relações entre janela do documento e texto do documento. Assim, você teria que gerar uma coisa muito mais detalhada, né, para gerar um caso de teste, mas esse grafo já vai te dar uma noção de como as coisas se comportam e como elas se interrelacionam. Tá? O que você vai ter eu vou testar as relações. Eu vou testar se esse cara aqui sendo ativado, ele vai gerar esse cara aqui de acordo, ou seja, se essa relação vai estar ok. Tá? Opa. Era para ter um slide, acho que acabei apagando. Bom, tipos de coisas que a gente pode testar com... cadê? Com grafo. Então, tipos de coisas que a gente pode testar com grafo. Modelagem de fluxo de transação, modelagem de estado infinito, modelagem de fluxo de dados e modelagem de tempo. Tá? Por exemplo. Tá? Uma outra técnica de teste estrutural, aliás, desculpa, de teste funcional, é a técnica de classes de equivalência. Ela é uma técnica usada para reduzir a quantidade de casos de teste ao montante gerenciável, mas mantendo um elevado grau de cobertura, ou seja, é uma técnica que eu permito testar o mínimo possível. Assim, deixa eu explicar. Vamos testar uma função que dá o fatorial de um número. O fatorial de um número, ele é um programa que ele não é definido para valores menores do que 1, tá? Ele não é definido para valores menores que 0. Ele tem um valor para 0, tem um valor para 1 e ele é definido para números inteiros acima de 0, acima de 1, por exemplo. Quando você vai entrar valores negativos, ele vai dar uma resposta. Quando você vai entrar 0, ele vai dar uma outra resposta. Quando você vai entrar valores maiores que 1, ele vai dar uma outra resposta. Além disso, você pode testar para ver se você colocar um valor que é real e não inteiro, o programa tem que dar uma resposta. Tá? Outro tipo. Quando você vai fazer aquele famoso problema de calcular se o aluno foi aprovado, reprovado ou está em final. Valores entre 0 e 4 vão te dar um reprovado. Valores entre 4 e 7 vão te dar um aluno em final e valores maiores que 7, ou assim, entre 0 e 40, 40 e 70, 70 até 100, você vai ter valores aprovado, reprovado e em final. Você não precisa testar todos os valores. Você divide em classes e testa alguns valores de cada classe. Por exemplo, a classe dos aprovados. Então, você testa 80, testa 85, beleza, e 100. Então, você testa os limites. 70 e 100, e um valor ou outro valor no meio.
tá? Mesma coisa, em final, você testa o 40 e o limite, que seria 69, e daí um valor no meio, e assim por diante, tá? Uma classe de equivalência representa um conjunto de valores válidos ou inválidos para as condições de entrada. O conjunto de entradas possíveis é dividido em partições. Os elementos de um subconjunto são equivalentes em relação a uma determinada característica, ou seja, aprovado, reprovado, em final, por exemplo. Temos que ver que os conjuntos eles têm que ser disjuntos, ou seja, os valores de entrada divididos em classes de equivalência, um valor de entrada não pode pertencer a duas classes de equivalências diferentes. Tá? Para o mesmo domínio, obviamente, para a mesma característica. Tá? Então, o que acontece? A técnica admite que se as entradas estão divididas em partições de equivalência, o comportamento do sistema será o mesmo para qualquer entrada escolhida em uma mesma partição. Então, você não precisa testar todas. Você testa algumas ou pelo menos uma de cada partição. Tá? Como é que ela é usada? Ela é usada também, a divisão em classes de equivalência. Elas podem ser, então, as classes de equivalência podem ser definidas de acordo com as seguintes regras. Então, vamos ler as regras. Se uma condição de entrada especifica um intervalo, são definidas uma classe de equivalência válida e duas classes de equivalência inválida, ou seja, uma dentro e duas fora, uma antes do início e outra depois do início. Se uma condição de entrada requer um valor específico, são definidas uma classe de equivalência válida e duas equivalências inválidas, ou seja, antes o valor específico, que é válido, antes do valor específico e depois do valor específico são inválidos. Tá? Se uma condição de entrada especifica um membro de um conjunto, são definidas uma classe de equivalência válida e outra classe de equivalência inválida. Por exemplo, pertence ou não pertence ao conjunto. Se for booleana, são definidas válida e inválida, uma válida e outra inválida. Quando que essas classes de equivalência são usadas? Elas são usadas, por exemplo, para testar os valores de fronteira. Tá? Então, você testa as fronteiras entre as classes de equivalência, entre as faixas de entrada. Por exemplo, uma classe de equivalência, uma regra para contratação baseada em idade, ou seja, de 0 a 16 não contrata, de 16 a 18 contrata meio expediente, 18 a 55 contrata em tempo integral, 55 a 99 não contrata. Isso aí é uma empresa que tem a política certa, tá, dela. Quando eu fiz esse texto, provavelmente eu estava muito longe de ter 55. Hoje eu já tenho mais de 55, então estaria ferrado, não seria contratado. Tá? E tem pessoas com mais de 100 anos também que não entram ali. Então, por exemplo, aqui você vê que, nesse exemplo específico, pessoas com mais de 99 anos, 100 anos ou mais, não são contratados. Aliás, não tem uma resposta do sistema. Tá? Colocando em regras, então, se estiver entre 0 e 15, não contrata. 16, 17, meio expediente. 18 e 54, integral. 55 a 99, não. Então, por exemplo, para você testar as classes de equivalência, como é que você testar os valores de fronteira? Para cada conjunto, você testa os limites entre os conjuntos. Por exemplo, o zero aqui, você vai testar menos 1, 0 e 1.
tá? Menos 1, 0 e 1. Para esse 15, você vai testar o 15, o 16, então o 15 está aqui, o 16 está aqui e o 17. Tá? Para esse daqui, 17 e 18, vai testar o 17, o 18 e o 19. Para o 55, você vai testar o 54, 55 e 56. Então, 54 vai ficar na faixa integral, 55 não contrato, 56 não contrato. E aqui você vai ter 98, 99, 100. O 100 vai ter que dar um erro, do tipo o sistema não aceita, por exemplo. Então, dependendo das pré-condições, valores como menos 42, 1001, Fred e percentagem, cifrão, cerquinha e arroba ou at, também devem ser testados, ou seja, valores não tem nada a ver com o domínio do problema. Por quê? Porque eles podem aparecer no campo do software, por exemplo, de copiar e colar. Ou autopreenchimento. Hoje em dia tem muito autopreenchimento dos navegadores e eles preenchem muita coisa que não está de acordo. Então, você tem que testar essas entradas. Passos para testar. Identifique as classes de equivalência. Ou seja, a primeira coisa é identificar as classes de equivalência. Ou seja, você tem que dividir as entradas, né, em conjuntos disjuntos para que você possa testar os valores limite. Identifique as fronteiras de cada classe. Crie os casos de teste para cada valor de fronteira, escolhendo um ponto abaixo, um acima e outro ponto na fronteira. Então, se você combinar os dois casos, por exemplo, você pode testar um valor, os valores menos 1, 0 e 1, daí 15, 16 e 7, esse daqui, e mais um valor no meio dessa faixa para ver se dá certo. Por exemplo, o valor 12, por exemplo, o valor 35, por exemplo, o valor 60, para ver se dá certo. Tá? Técnicas que a gente tem também, por exemplo, tabelas de decisão. Então, tabela de decisão é uma excelente técnica para capturar alguns tipos de requisitos do sistema e para documentar modelagens internas do sistema. Eu não pus nenhuma figura aqui sobre tabela de decisão, mas é basicamente o seguinte, é uma tabela com valores de entrada e o que acontece no software, ou seja, seria, se entrar 1 e 1, daí dá verdadeiro, por exemplo, ou se entrar o nome da pessoa e o cargo, se for gerente, dá uma habilitação qualquer. Então, é um tipo de mecanismo, é um tipo de artefato que é usado muito em projeto de software. Tá? Ela é usada para você fazer a modelagem do comportamento que a função deve ter, todos os seus casos. Tá? São utilizados para registrar regras de negócios complexas, porque elas vão te dar uma tabela onde você tem todas as entradas possíveis, em 2 dimensões, né, claro, e você vai dar o valor para cada tipo de coisa. Tá? Então, elas servem de guia para você criar os casos de teste, porque ela tem a entrada e tem a saída. Então, você usa todas as situações que foram projetadas na tabela de decisão, você usa para testar aquela função específica. Tá? São regras de negócio, então você não precisa saber como o software está construído. Aqui a gente tem o pairwise ou matriz ortogonal. Você tem uma forma de testar menos. Por exemplo, vamos supor que você tenha várias funções, né, várias funções combinadas, que cada uma delas tem várias alternativas de teste.
Se você for testar todas contra todas, ou seja, vai ficar muito grande o seu teste. Então, um jeito de diminuir esse tipo de combinação é você tentar usar o critério da matriz ortogonal. Então, se ela tem grande quantidade de combinações, e cada um tem e cada um tem uma grande quantidade de combinações que podem ser muito arriscadas de não serem testadas. Tá? Então, como é que você seleciona um subconjunto razoavelmente pequeno e eficiente? Você tem que ser mais ou menos esperto. Tá? A resposta é não tentar testar todas as combinações de valores e variáveis, e sim testar todos os pares de variáveis. Tá? Exemplo. Para um sistema com 4 parâmetros diferentes, cada um pode assumir 3 valores, resulta em 81. Aqui está 3 elevado a 4, tá? Que são 81 combinações. Com o pairwise, reduz para 9 testes. Para um sistema com 13 parâmetros diferentes, cada um podendo assumir 3 valores, resulta em 3 elevado a 13. Que são 1.594.323 combinações. Com o pairwise, reduz para 15 testes. E assim por diante. Como é que a gente faz a seleção disso? Tá? Então, você tem funções, né? São passados 4 parâmetros, P1, P2, P3, P4, para serem testados. Tá? Cada um com 3 valores diferentes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? O 1 para enviar agora, o 2 para enviar após 1 hora e o 3 para enviar após meia-noite. Tá? Então, P1, P2, P3 e P4 tem esses valores 1, 2 e 3. Então, se fosse escolhida uma estratégia de teste, um item de cada vez, seria especificada a seguinte sequência: P1, P2, P3, P4, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2 e 1, 1, 1, 3. Então, você não testou todos, mas você variou bem as combinações. Vendo a matriz, fica mais fácil de entender. Então, você tem aqui 1, 1, 1, daí 1, 2, 2, 2, então você não varia. E 1, 3, 3, 3. Então, você testou 3 vezes com 1. Vai testar 3 vezes com 2 e 3 vezes com 3. Então, na próxima, vai ser 1, 2, 2, 1, 3, 3. Daí, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1. Tá? Você não está testando todos, mas você está fazendo uma variação interessante para que eu testei, aqui, 1, com 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. O 2 com 1, 2, 3, 2, 3, 1 e 3, 1, 2. Então, você pode variar isso daqui também, que é uma variação diferente do que aconteceu aqui. E o 3 com 1, 2, 3, 3, 1, 2 e 2, 1, 3. Tá? Então, você não repete, por exemplo, 3, 3, 1, 2, 3, 3. Então, você não vai repetir na linha, aliás, você não vai repetir na coluna daquele valor, você repete só no primeiro, e nos outros você não repete a sequência, você põe uma sequência qualquer que você quer, mas sem repetir os valores aqui. Tá? Tudo bem? Porque o certo seria assim, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, daí 1, 1, 2, 1, 1,
1, 2, 2. Então, você está repetindo muitas vezes o 1 aqui na segunda coluna, está repetindo muitas vezes o 1 na terceira coluna. Então, é assim, na segunda, na terceira e na quarta colunas, você não repete os valores para aquele valor da primeira entrada. Daí mudou o valor, obviamente, você pode repetir, colocar de novo, você vai ter que fazer, mas enquanto você está com o valor P1 igual a 1, P2, P3 e P4, na coluna você não repete os valores. Quando tiver com 2, na coluna você não repete os valores. Quando tiver com 3, na coluna você não repete os valores. Como é que eu sei que é 3? Porque eu tenho 3 variantes aqui. Que eu tenho... cadê? Eu tenho 3 valores para cada parâmetro. Tudo bem, pessoal? Bom, é mais ou menos isso, essa parte introdutória do teste funcional. Tá? O teste funcional, ele vai ter muitas outras situações, como, por exemplo, o teste de sistema, teste de validação, essas coisas assim. A gente vai abordar, nos nossos próximos vídeos, o teste orientado a objetos, por exemplo, o teste de sistemas web, teste de interface, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? E vai falar também sobre o tal do TDD. Ele não é bem um teste estrutural, mas ele é um teste que usa o teste funcional, né, o teste caixa preta, para testar os valores internos, de maneira automática. Tá? A gente vai ver como é que isso é feito. Isso é feito de uma maneira bem interessante assim, e que serve para você testar enquanto se desenvolve. Beleza? O nosso vídeo hoje, ele foi todo tirado, tá? Do capítulo 18 do livro do Pressman, tá? Engenharia de Software, capítulo 18, uma abordagem profissional. Deem uma lida nesse capítulo, que vale a pena, é um capítulo bem completo. Então, eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.